Oi pessoal, e hoje a gente vai falar sobre procrastinação. É um assunto bem conturbado em si, porque tem muita gente que acha que procrastinar é só evitar de fazer as tarefas, mas é muito mais do que isso. Então hoje a gente vai dar uma palhinha do que seria isso, a gente vai conversar sobre. E eu gostaria que vocês me acompanhassem aí durante o vídeo e trocássemos uma ideia, né? De como é que funciona e como é que é. Então, você já abriu o celular para ver uma mensagem rapidinho e quando percebeu estava assistindo um vídeo que tem uma capivara tomando um banho há uns 40 minutos já assistindo? Se a resposta for sim, parabéns, você conhece muito bem a procrastinação. A procrastinação é aquele hábito de deixar tudo para depois, algo que sabemos que deveríamos fazer agora. E o mais engraçado é que enquanto estamos procrastinando, a gente sempre acha que está no controle. Mas será que realmente a gente está no controle dessa situação? Hoje a gente vai falar sobre formas simples e divertidas sobre como a procrastinação funciona e quais são os efeitos negativos dela na nossa vida. O que é engraçado, porque a gente não para refletir sobre os efeitos negativos dela na nossa vida. Vocês já pararam para se perguntar o que é procrastinação? Imagina que é a seguinte situação: você precisa estudar, trabalhar, limpar a casa, resolver alguns problemas importantes, mas de repente seu cérebro tem ideias brilhantes. Ah, vou só olhar redes sociais por uns 5 minutos. Antes vou organizar minha mesa. Talvez eu deva pesquisar qual é o animal mais preguiçoso do oceano, o que é bem comum, vamos dizer. E sem perceber, você troca tarefas importantes por algo mais fácil e mais agradável. Isso é procrastinação. O problema não é descansar ou se divertir, rapaziada. O problema é quando adiamos repetidamente aquilo que realmente precisava ser feito. A grande verdade é que o ato de procrastinar, muitas das pessoas não têm noção ou ciência do que é e por que procrastinamos e tal. A verdade é que nosso cérebro gosta de conforto. Isso em todas as áreas possíveis. Ele gosta de não sair da bolha dele, do conforto. Quando ele vê tarefas difíceis e cansativas ou chata, ele tenta fugir dela. Por exemplo, estudar matemática, difícil, né? Assistir vídeos engraçados, fazer exercícios, ficar deitado vendo séries. Isso são coisas bem comuns que a gente faz no dia a dia, a gente nem percebe. E o que é engraçado, que tem muitas delas que são coisas fáceis. Um exemplo é a gente, tipo assim, pegar e varrer um chão ou uma casa. E é algo que a gente vai procrastinando porque, querendo ou não, o cérebro, a gente induz a gente a fazer isso, a ficar na nossa área de conforto. E é isso que acaba, querendo ou não, um lado muito ruim nosso, que acaba com a gente, que a gente deixa de fazer muitas coisas importantes que deveria estar fazendo. Nosso cérebro ele busca uma recompensa rápida e a procrastinação é um exemplo, oferece exatamente isso. Prazer imediato, consequências futuras. O problema é que as consequências sempre chegam e geralmente chegam juntas, né? E a gente agora vai falar um pouco sobre os efeitos negativos da procrastinação. Cara, eu acho que o pior de todos é o estresse. O estresse é o que deixa a gente extremamente com irritabilidade, mano. E eu acho que isso é a pior coisa possível. Quando adiamos uma tarefa, ela não desaparece, e depois a gente acumula, vai acumulando e acaba ficando estressado. Aí quanto mais tempo passa, maior ela parece ficar, e mais estresse, gera mais irritabilidade. É muito dessas questões. E a gente não para ver esse lado negativo da procrastinação. A gente também fica bem ansioso com tudo. Tudo que a gente pensa ou faz, a gente fica pensando e mesmo assim fica procrastinando. Um exemplo, eu tenho que fazer aquilo, né? Pô, eu tenho que fazer tal coisa. Mas a gente nunca faz e isso gera ansiedade, porque isso só vai aumentando as tarefas, só vai aumentando a dificuldade que a gente tem que fazer isso no final. E querendo ou não, a gente acaba tendo problemas de dormir, para dormir no caso, problemas
querendo uma coisa para agora, que deveria ter sido feita agora, e mais tarde se torna uma bola de neve que simplesmente a gente não tem mais controle, que a gente tem que perder o dia inteiro para limpar uma casa, por exemplo. São coisas que a gente pensa e para e pensa e fala, caramba, isso tudo faz parte da procrastinação, a gente nem faz ideia disso. A gente só imagina que é algo bobo, mas não é. É algo que mexe muito com nossos sentimentos, é algo que mexe muito com nossos estresses, com nossas emoções. E é algo que infelizmente é ruim pra gente, mas 90% da população pratica e faz. Eu não vou falar que é 99%, porque tem muita gente que consegue ter esse controle e deixar coisas para fazer para depois. No caso, ver um vídeo, em vez de ver um vídeo, fazer a limpeza de um local, limpar o nosso próprio computador, né? Limpar a nossa própria máquina. Então, tem pessoas que são assim, preferem fazer produtividade, né? Ter a produtividade, e mesmo assim prefere fazer dessa forma, que aí é uma coisa divina, cara, é uma coisa muito boa, porque isso acaba, querendo ou não, tirando muito estresse dessa pessoa depois, que ela pode assistir o vídeo com mais tranquilidade, ela pode ver uma novela com tranquilidade, uma série com tranquilidade, sem ficar ansioso de ter que limpar isso mais tarde, entende? E esse é o nosso terceiro tópico, que é a produtividade, que é a queda da produtividade, né? E quando deixamos tudo para depois, acabamos fazendo coisas correndo e com menos qualidade. Isso gera outros problemas, a sensação de que nunca está produzindo o suficiente, a gente nunca está fazendo o certo. E isso é algo que acaba com a gente também, porque a gente fica muito nessa questão, pô, eu não estou sendo produtivo, eu não estou ficando parado o tempo todo, estou deitado o tempo todo, estou assistindo muitas coisas, muitos vídeos bobos. E, cara, nada contra quem assiste vídeos de uma capivara tomando banho, ou uma capivara com a laranja na cabeça, nada. Porque eu também acho legal algumas coisas, eu acho legal alguns vídeos bobos, mas isso é pra gente distrair a gente do dia a dia. Só que a gente não pode deixar isso se tornar algo, vamos dizer que primário na nossa vida. A gente tem que deixar isso como coisas secundárias e deixar as coisas primárias coisas importantes, como ir fazer um documento, ir resolver alguma coisa na rua, deixar para ver a série depois de ter limpado uma casa, depois de ter limpado o nosso computador. Então isso tudo é questão de produtividade. Então eu acho que é isso. E questão de baixa autoestima também, que a gente fica pelo fato de não estar achando que a gente está sendo produtivo. Aí a gente fica parando para pensar, pô, eu sou preguiçoso, eu tenho disciplina? Será? Eu vejo pessoas indo na academia, pessoas resolvendo isso, fazendo aquilo, e eu nunca consigo, eu nunca vejo isso, eu nunca consigo fazer isso. A gente fica com baixa autoestima por causa da gente mesmo, de nós termos a procrastinação como prioridade nossa, entende? Então é algo que a gente tem que entender que não é algo primário, é algo secundário isso. A boa notícia, pessoal, é que tem como a gente diminuir a procrastinação. É uma notícia excelente, né, para quem quer começar a ser mais produtivo, a ter menos ansiedade em relação a isso. A primeira coisa que você tem que fazer para poder diminuir muito a procrastinação é, em vez de pensar, vou estudar 3 horas, um exemplo, vou estudar 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Porque a gente para e pensa, vou estudar durante 3 horas, perdi 3 horas da minha vida, para estudar, eu podendo estudar 1 horinha e jogar. Aí isso é sabotagem, pessoal. A gente pensar assim,